E vamos de faxina no meu quarto. Vou faxinar geral. Geral não, porque eu acho que dessa vez eu não vou arredar o roupeiro. Mas eu vou tirar o tapete, vai tocar a tinta das janelas. E aqui, ó, que caiu o espelho. Ficou aqui sem pintar, porque tava atrás do espelho. Então eu comprei a tinta pra dar o retoque nessa parede. A televisão tá aqui, mas ela é na sala. E dessa vez eu não vou jogar a mangueirada no meu quarto. Na sala talvez eu jogue mangueirada, mas aqui no meu quarto eu não vou mangueirada. Já vou separar algumas roupas, separar o que vai ficar comigo e o que fica guardado. Ó a bagunça que tá no meu guarda-roupa. Eu já nem tava arrumando mais por isso, porque eu já tenho que fazer essa seleção das coisas. O tapete eu vou aspirar ele e vou guardar. Eu não deixo o tapete pros hóspedes. A porta do meu roupeiro, ela sempre cai, então eu prefiro deixar ela ali paradinha do que ficar caindo toda hora. O roupeiro já tá todo capenga. Pra não ficar o perigo da porta cair em cima da gente, eu deixo ela aqui, ó. E é isso, gente. Eu vou pegar uma bolsa agora, eu vou separar meus casacos, minhas coisas de inverno, vou guardar tudo. Comprei saco de lixo, vamos ver. Comprei um saco de lixo de 150 litros. Vou tentar fazer aquela coisa de sugar o ar, né? De guardar no vácuo. Vamos ver se dá certo. O ano passado não deu certo. E aí, vai me ajudar? Ela vai pintar a parede. Vai sim. Ó, gente, meu quarto ele tá ali, ó, com a umidade. Eu vou ter que refazer essa parede toda, mas eu não vou fazer agora, não. Essa parede vai ficar assim. Não, não vou mexer nessa parede agora. É só essa parte aqui, ó, que tem que pintar. Não, não só aqui, tá vendo? Os nó, tudo, tem que passar. Esses nó aqui, essa mancha de nó da madeira, porque do outro lado ele não tá assim. É só nessa parte onde tava atrás do espelho que ficou aí, ó. Aí tem que retocar essa parede. Isso tem que fazer, foi isso que eu não comprei, que eu tenho que comprar uma serrinha, porque eu tenho essa madeira pra poder cobrir o fio, ó. Que é uma tapa junta, pra poder fazer esse acabamento aqui. Eu tenho a madeira, aí eu preciso ter um... Eu vou ver se eu acho uma serrinha ali pra poder cortar. Um serrote, acho que tem um serrote. Queria ir pra praia. Tá vendo o vento que tá? É o vento. Tu vai me ajudar, Laura. Eu sempre te ajudo. E podia dar pra tocar música junto. Meu Deus do céu! Então, Nossa. Quando eu tô gravando no acelerado assim, é porque eu tô escutando música, gente. O YouTube fica tirando nossa monetização quando a gente deixa a música assim, tocando no fundo. Então, não posso deixar a música. Mas uns pedacinhos de música eu posso. Até 3 segundos pode ser. Olha só, eu tenho esse livrinho aqui, ó. Livro da sorte. Pra tirar no dia a dia, né? Daí agora mexi ali na gaveta. Fazia muito tempo que eu não mexia aqui. Deu 88. A sorte do dia é... fazer uma limpa no armário. Faça no dia de hoje uma limpeza nos seus armários. Jogue fora o que você não usa mais. Faça isso com objetos também. A vida é uma dinâmica e precisa de fluxo constante de energia para ser saudável. Limpe energias passadas e abra o espaço para o novo entrar. Afinal, é para frente que se anda. Viu? Olha só. E não é que o que eu tirei no livro tinha tudo a ver com o momento. Tava ali esvaziando as coisas, organizando minhas coisas e aproveitando para desfazer de algumas coisas, né, gente? Porque é nesse momento que eu todo ano faço a mesma coisa. Aproveitando que eu vou esvaziar a casa, eu já vou desapegando de várias coisas. Então, eu nunca fico muito tempo com as coisas. Hoje em dia, eu tenho mais facilidade de desapegar. Tem algumas coisas que não, mas eu antes era bem pior, não desapegava. Mas depois que eu comecei a alugar minha casa e ter que esvaziar, eu comecei a desapegar sempre. Todo ano eu faço essa limpa. É tipo uma mudança que eu faço, só que não com os móveis. Eu tiro todas as minhas coisas do guarda-roupa, todas as coisas da Laura também, e esvazio a casa inteira. Dou tipo um reset na casa, e quando a gente volta só com o que a gente vai usar mesmo, só com o necessário. Eu posso dizer pra vocês que isso é libertador. Juro pra vocês. É muito bom fazer toda essa limpeza, essa organização no final do ano e entrar o ano com a casa zerada. Fico pensando que tem gente que entra ano, sai ano e fica com aquela coisa toda acumulada, assim. Conheço várias pessoas que são assim e eu não consigo, gente. Eu preciso estar com tudo em dia. Nessa parte, a Laura estava junto comigo na hora de tirar as minhas coisas do roupeiro. Ela vai descobrindo algumas coisas que ela nem sabe que existe no meu roupeiro e vai gostando e vai querendo pra ela. Filhos, né? Tem várias fases e ela tá nessa fase de olhar as coisas no meu roupeiro e querer pra ela. Eu tenho uma bolsa agora que ela tá provando, que ela nunca viu. E, inclusive, eu trouxe da Bolívia quando eu fui com ela, só que ela nunca nem percebeu que eu tinha essa bolsa. E agora ela percebeu. E ela já fala, quero pra mim. Só que não, né, gente? Que é meu, eu já disse pra ela. O que eu gosto, que é meu, eu tenho apego, não te dou.
pode usar, mas eu não te dou. E aí, gente, seguimos ali. Ela deu uma dobradinha lá nas minhas roupas, eu dei uma pintadinha de novo na parede, ela pintou um pouco, eu pintei um pouco, e assim ela foi me ajudando. Saí de casa de vez lá pelo dia 20. Então, eu já tô esvaziando todo o roupeiro. Só vou deixar o que é de roupa de cama que vai ficar. E vou guardar já todas as roupas que não vão comigo e colocar as minhas roupas que vão comigo já numa mala. Então, todo esse tempo, até o dia de eu sair de casa, eu vou ficar só com as minhas coisas na mala. Já vou deixar o roupeiro limpo, só com as roupas de cama que vai ficar. Não vai comigo, fica guardado. Normalmente eu deixo guardado lá no quartinho da bagunça, que é o que eu chamo de quartinho da bagunça, onde fica a máquina de lavar. Tipo, a minha lavanderia. Não dá pra dizer que é lavanderia, que só fica só a máquina lá. Eu guardo a bagulhada toda lá, inclusive tá uma bagunça. Tenho que organizar lá também pra poder guardar as coisas. E aí eu deixo cadeado. Os hóspedes não têm acesso a esse espaço lá, só eu e meu irmão, porque eu não deixo a máquina de lavar para eles, né? Eles não usam a máquina de lavar. Eu sempre indico lavanderia perto de casa. Agora sim, depois de esvaziar todo o roupeiro, eu vou começar a limpeza. Eu aspirei o tapete para poder enrolar e guardar. Primeira vez que eu aluguei a casa, eu deixei esse tapete e foi o meu maior arrependimento, porque deixaram marca de base, foi um caos. E aí eu nunca mais deixei o tapete no aluguel. Inclusive, não deixo tapete nenhum. Os tapetes que ficam é o do banheiro e o capacho da porta de entrada da cozinha. É um balde com desinfetante, um pouquinho de sabão e comecei tirando o pó, então, do roupeiro. E eu já falei pra vocês que a minha rua, ela é de chão batido, né? Então, entra muita poeira pra dentro de casa, principalmente porque eu gosto de deixar a janela aberta. Meu quarto é bem de frente pra rua. O bom é que tem bastante verde aqui no meu jardim. A cerca viva na grade, bem na frente. Então, isso apara um pouco a poeira. Eu acredito que sim. Acho que se não tivesse todo esse verde que tem na frente da minha casa seria bem mais empoeirada por dentro. Apesar de ser bem tranquilo, todo dia tem um fluxo de carro que passa aqui. Então, o carro faz a poeirada, né? É o chão de terra, gente. A poeira, quando tá seco, sobe bem. E tem dias que tem vento e faz aqueles redemoinhos de poeira. É uma loucura. Outro dia eu tava assistindo um vídeo antigo meu, logo quando eu comecei a postar os vídeos e mostrando o jardim aqui em casa. Gente, não tinha nada. As árvores que eu tenho, que são super altas hoje, era menor do que eu, assim, não tinha a altura da minha cintura. Se vocês puxarem aí, eu vou tentar fazer uns cortes de uns vídeos antigos e mostrando como era antes e como tá hoje. Muito diferente o meu jardim hoje, cheio de verde. E eu acho que isso ajuda muito a poeira não tomar conta aqui em casa. Porque quando a minha avó comprou aqui, era um terreno liso, não tinha uma árvore. Só tinha grama alta. Eu cresci morando numa casa com um terreno cheio de árvore, todo com árvores frutíferas. Então, morar em apartamento, para mim, sempre foi uma negação. Minha avó comprou esse terreno que não tinha uma árvore, eu me sentia mal. Cada vez que eu vinha aqui, eu via, nossa, esse sol forte, não tem uma sombra nesse lugar. E aí ela começou a plantar, só que não deu tempo, né, gente? Ela via as árvores grandes. Então, quando eu vim para cá, eu continuei essa coisa de deixar tudo verde. Apesar do trabalho que dá, ter que fazer as podas, cortar grama, para manter o jardim, né? De jeito nenhum eu trocaria essa vida por um apartamento. Eu já morei em apartamento, mas, gente, sem condição. Eu amo um jardim, eu amo ter casa, eu amo sentar no jardim, tomar um sol, pegar uma sombra. Enfim, gente, é sobre isso. Eu gosto de pés no chão. Sempre me sinto bem melhor quando eu tô com os pés na terra do que morando num apartamento que eu não consigo encostar os pés no chão. Tem que estar saindo num parque para poder encostar os pés no chão. Ai, gente, me julguem, mas para mim a terra é energia. Eu preciso ter o contato com a terra. Preciso morar em casa, no térreo, plano. Eu venho com esses vídeos acelerados e tenho que fazer narração, e aí eu começo com as histórias, né, gente? Nem narro o que eu tô fazendo, mas vocês estão conseguindo acompanhar o que eu tô fazendo, né? O faxinão que eu tô fazendo. Limpei o chão, limpei o teto, limpei as paredes, tirei... Gente, geralzão. Dei roupeiro, esvaziei a penteadeira e agora vai ficar assim, ó, tudo vazio, só com a minha mala ali, esperando eu sair de casa. As cortinas estavam lavando, então faltou colocar de volta as cortinas, mas de resto... É isso, estiquei minha cama e fui dormir, gente, porque chegou a noite e cansei. Gente, parei ontem porque eu fiquei super cansada. E aí, o que faltou fazer foi lavar a persiana da janela pelo lado de fora, porque eu quero lavar com mangueira, esfregar, porque tá bem sujo, ó. E também depois passar uma tinta. Mas primeiro eu preciso lavar pra depois pintar, e aí ontem não deu tempo. E hoje o tempo tá meio estranho também, tá chovendo, daí eu não vou conseguir lavar hoje. Mas então eu acho que eu vou deixar as persianas pra fazer um vídeo só, que eu lavo todas da casa inteira, porque tem no quarto da Laura, na sala e aqui no meu quarto. Ó, minhas coisas tudo aqui. O que eu vou levar pra casa da minha mãe é isso aqui. E eu vou ficar vivendo aqui em casa nesses dias, enquanto eu tô fazendo faxinão, com as minhas coisas assim. Meu quarto assim. Ainda tenho que tirar minha santinha ali de dentro do roupeiro. Na hora que eu juntar minhas coisas, eu coloco tudo dentro da caixa. E aqui também. Isso aqui também vai pra casa da minha mãe, isso aqui também. E minha sala tá assim, ó. Vocês lembram da capa do meu sofá?
Então, ela tava embaixo do meu colchão na minha cama e eu tirei. Porque eu tenho um tecido que é quase da cor do sofá e eu acho que dá pra eu encapar essa capa e poder jogar em cima do sofá. Se der certo, depois eu posto no vídeo da sala, porque eu ainda tenho que vir fazer a faxina da sala. Mesma coisa, lavar as persianas da janela, a janela bem suja, e depois pintar aquela janela ali também. Aqui tá meu tapete que eu não guardei porque eu tenho que limpar o quartinho lá da máquina pra poder guardar as minhas coisas. Aqui é roupa suja, aqui tá as coisas que eu vou guardar. Esses sacos aqui eu vou guardar, esses dois aqui ainda estão abertos porque ainda tem coisas saindo que vão pra dentro do saco. Essa caixa aqui eu vou guardar e essa mala aqui também. Vai ficar tudo guardado aqui. Aqui, ó, o tecido que eu tenho, ó. Esse tecido aqui eu vou fazer, vou forrar a capa do sofá. E aí eu acho que vai dar pra amenizar essa coisa dura que ficou da tinta do sofá, né? E aqui tá uma baguncinha. Ali tem umas coisas de cozinha dentro daquela caixa que eu tirei da cozinha, que eu vou guardar. Aqui é uma sacola que eu tirei de coisas de roupa pra poder doar. Foi pouca coisa. É que ainda não mexi no guarda-roupa da Laura, mas saiu do meu quarto. E é isso, gente. A organização da sala vai vir em outro vídeo. Então, gente, vim aqui finalizar o vídeo e falar pra vocês que daqui pra frente, até o Natal, pelo menos, só vai ter vídeo fazendo faxina na minha casa. Se eu conseguir dar uma escapadinha pra ir lá continuar a cozinha da Shaban, eu faço. Mas, se não, eu vou seguir aqui só nos vídeos aqui de casa, porque tá uma correria, tem coisa pra caramba pra fazer. A gente já tá quase no dia 10 e eu saí de casa dia 20. Então, eu tenho mais ou menos esses dias aí pra fazer todo o resto da faxina de casa. Depois do dia 20, eu já tô mais tranquila, porque aí eu já tô com a casa toda limpa. Eu espero, né? Eu quero até o dia 20 ter completado tudo. E poder já ir pra casa da minha mãe, passar o Natal lá, e depois só voltar pra casa um dia antes dos hóspedes entrarem. Os primeiros hóspedes entram no dia 28, então eu venho entre 26 e 27 pra casa pra dar o último retoque, né, aquele retoque final, pra receber os hóspedes no dia 28. Aí, nesse tempo que eu estiver na casa da minha mãe, eu vou tentar fazer o armário da cozinha dela, que eu não vejo a hora de fazer aquele armário lá, que é só o que falta, né, terminar de pintar. Eu comecei a pintar a cozinha, acabei caindo da escada e depois não voltei mais pra lá, gente. Foi pra casa da Shaban e, enfim, gente, loucura, tudo lá e cá, né? São várias coisas, mas por enquanto, até o Natal, mais ou menos, eu preciso focar aqui na minha casa e fazer as coisas aqui. Tá? Tô falando isso mais pra avisar pra vocês que os vídeos eu tô postando dia sim, dia não, mas vai ser mais vídeos de faxina nesses próximos dias aí. Vou pedir pra vocês não desistam de mim, não desistam do canal. Continuo com a campanha dos 100 mil, então peço pra vocês, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações que eu tô postando vídeo dia sim, dia não, gente. Eu tô conseguindo fazer. Deixa hype pra ajudar no engajamento do canal. A gente chegar logo nesses 100 mil. Eu tô ansiosa pra que isso aconteça. Era isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.